Reuters, temos informações do cenário internacional. Os países convidados para compor o chamado Conselho da Paz para administrar a faixa de Gaza deverão desembolsar US$ 1 bilhão. As informações vieram diretamente do presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump. E o Eliseu Caetano já está aqui com a gente, direto de Miami, para trazer alguns detalhes a respeito desse assunto. Como é que vai funcionar essa administração e por que dessa espécie de taxa, hein, Eliseu? Bom dia para você. Oi, Nonato, muito bom dia para você, para Paulo e para todos que acompanham a programação. Olha, com relação à taxa, é a primeira vez na história da humanidade que uma taxa desse tipo é cobrada em um mecanismo multilateral pela paz, viu? Essa proposta está sendo divulgada bastante pelo presidente Donald Trump ao longo das últimas horas e, segundo diversos chefes de Estado, já foram enviados e estão sendo discutidos aí em pelo menos 60 países, viu? Segundo as autoridades americanas e os documentos nos quais as agências internacionais de notícias tiveram acesso, os países convidados a integrar esse Conselho da Paz deverão pagar algo em torno de US$ 1 bilhão para garantir um assento permanente no órgão. Reforço, uma taxa inédita em mecanismos multilaterais de paz. Essa iniciativa faz parte da chamada fase 2 do plano de Donald Trump para a reconstrução e governo lá da Aliás, essa fase 2 ela vem a reboque da fase 1, obviamente, que começou em outubro do ano passado. Bom, o Conselho da Paz é descrito pela administração americana como uma instância multilateral que terá poderes, num processo muito parecido com o da já existente ONU. Em vias gerais, Nonato, Paulo e você que nos acompanha, é Donald Trump deixando a ONU de lado ou colocando a ONU de escanteio, viu? Essa nova instância multilateral, o Conselho Mundial da Paz, tem alguns pontos como supervisionar os próximos passos do cessar-fogo, coordenar a desmilitarização de grupos armados como o Hamas, apoiar a reconstrução física e também institucional de Gaza e estabelecer mecanismos de segurança e governança temporária. E daí ela vai um pouco além da faixa de Gaza. A faixa de Gaza seria apenas o projeto piloto, o projeto inicial, que depois se estenderia para outros países do mundo, de acordo com aqueles mais familiarizados com esses documentos, viu? Esse conselho, ele, diferente da ONU, foi pensado, organizado, idealizado diretamente por Washington e não depende de uma votação formal, por exemplo, de um outro conselho, como o de segurança da ONU, que também já existe, onde, aliás, os Estados Unidos costumam aí vetar resoluções contrárias à sua política externa. Bom, segundo uma minuta da carta convite desse estatuto, digamos assim, rascunhado, que circula entre os diplomatas, os países convidados terão inicialmente um mandato de 3 anos no Conselho, sem obrigação de contribuição financeira. No entanto, a permanência além desse prazo ou a condição de membro vitalício permanente só será assegurada após a condição de pagamento de US$ 1 bilhão. Eu volto com vocês no estúdio. Paula, Nonato. É dinheiro, hein? Obrigado, viu, Eliseu Caetano, direto dos Estados Unidos. Nós vamos voltar nesse assunto daqui a pouquinho com a nossa reportagem em Brasília, já que há um convite, né, para o presidente Lula também participar. A gente vai falar disso daqui a pouquinho. Valeu, Eliseu. É assunto para a gente trazer os nossos analistas, Cristiano Vilela e Roberto Mota, para a análise aqui também. Como é que você vê esse conselho, Vilela? Mas me chama a atenção que você não tenha nenhum representante da autoridade palestina nessa história. Não estou falando aqui do Hamas, hein? Estou falando da autoridade palestina que coordena ali a região da Cisjordânia, que é rival do Hamas também, porque, de algum modo, é interesse dos palestinos também. Talvez fosse necessária a presença de um deles lá, não? Pois é, Nonato, é o que está sendo construído ainda. Eu vejo que é uma ideia ainda embrionária, ainda em fase de construção, e que ela é positiva no sentido de alguma forma, trazer a comunidade internacional, trazer uma diversidade de atores para que possam ter um olhar mais detido sobre a realidade local, até no sentido de fazer com que isso não fique a cargo exclusivamente dos Estados Unidos, por exemplo, ou a cargo de lideranças locais, e aí com todos os aspectos políticos e as disputas locais que podem acabar florescendo, mas fazer com que a comunidade internacional possa ter esse olhar.
é evidente que não existe um caminho pronto e não existem ajustes que não possam ser feitos. Esse aspecto, por exemplo, da cobrança de um determinado valor absolutamente salgado para uma cadeira de membro permanente, vamos assim dizer, é algo que realmente chama atenção, é algo que realmente inova quando se trata de um conselho dessa medida. Mas me parece que, de uma forma geral, a ideia ela é importante e, no caso brasileiro, por exemplo, é importante que haja, sim, uma participação, uma presença num diálogo como esse, visando realmente uma solução efetiva para Gaza. Ô Mota, eu quero a sua avaliação, sua opinião sobre essa proposta do Conselho de Paz e como que essa proposta vai rivalizar a ONU. Bom, tem gente dizendo que isso aí é um protótipo de um órgão para substituir a ONU. Eu aprendi a ser bastante cauteloso quando eu comento iniciativas de Donald Trump, porque é muito difícil fazer uma leitura precisa do que está por trás. Trump já convidou, parece, Brasil, Canadá, Turquia, Egito, Reino Unido. Parece que a ideia dele é ter 60 países formando esse conselho. Nós ainda estamos tentando entender o que significa isso. A princípio, esse conselho supostamente deveria administrar Gaza, deveria administrar a reconstrução e o desarmamento. Não são tarefas simples. E não imagina para um conselho com 60 países. Alguém vai ter que ficar à frente. Alguém precisará estar lá em Gaza. Agora, tirar a ONU dessa equação me parece uma boa ideia, porque a ONU falhou gravemente em Gaza. A ONU, que tinha vários órgãos em Gaza, não viu ou não achou nada demais a transformação de Gaza em uma fortaleza terrorista. Mas é preciso esperar mais um pouco para ver o que vai acontecer com esse conselho.